Oi. Bom, a ideia da aula de hoje é fazer uma aula de exercícios das duas aulas passadas de física, então da aula que eu dei hoje e ontem. E eu queria fazer uma aula um pouquinho mais interativa. Mas vamos ver primeiro, para começar aqui a usar. Eu queria saber se vocês assistiram as aulas. Se vocês não assistiram, tudo bem, tá? Não precisa... Pode responder se não assistiram. Deixa eu só criar o questionário aqui para ver se isso vai dar certo. Eu imagino que tenha aparecido algo para vocês responderem. Ok. Apareceu pra ti, Lua? Foi. Tá. Deixa eu ver aqui. Bom, então, Lua assistiu, Daniela não. Tá, eu vou tentar fazer bem aos pouquinhos, então, a aula, já que a Dani não assistiu. E daí a gente vai revisando bem direitinho esses conteúdos. Bom, para começar, vamos carregar aqui. Deixa eu passar. Lá na aula de trabalho, a gente viu 5 formas de calcular o trabalho. Então, para começar, eu queria que a gente revisasse, assim, em qual situação a gente usava cada uma dessas fórmulas, certo? Então, são essas 5 fórmulas aqui que a gente viu lá. E daí, eu queria perguntar para vocês lembram qual que é a fórmula básica para calcular o trabalho? Então, qual a fórmula clássica para calcular o trabalho? Deve ter aparecido aí para vocês. Porque uma das fórmulas a gente usava era a fórmula clássica, daí tinha a fórmula para quando a força era inclinada, a fórmula para quando a gente estava usando uma força elástica, fórmula para força-peso, fórmula para quando a força não era constante. Enfim, a fórmula que a gente usava, a fórmula clássica, é essa fórmula aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Essa aqui. Ops, não deu certo. Sim. Tô aprendendo a usar aqui a plataforma, que eu nunca tinha usado. Mas essa aqui é a fórmula clássica, então, para calcular o trabalho. Quer dizer que o trabalho, que é representado por esse W aqui, é igual a mais ou menos uma força constante vezes um deslocamento, certo? Essa força aqui tinha que ser constante nesse caso. E daí, qual é a fórmula que a gente usava agora? Deixa eu publicar aqui os resultados, daí eu consigo fazer outra. Isso aí. Apagar aqui. Acho que não vou escrever, vocês me entendem. Então, qual é a fórmula que a gente usava para calcular o trabalho quando a gente tinha uma força que era inclinada? Agora, porque essa fórmula aqui, a gente tinha que ter uma força que estava sendo aplicada na mesma direção. Então, o que a gente tinha era... Na aula eu usei um exemplo de um bloco, né? Então, a gente tinha o bloco se deslocando para cá e a gente tinha essa força apontando na mesma direção, certo? Só que tinha exemplos onde essa força ela não está sendo aplicada horizontalmente. Ela estaria sendo aplicada inclinada, tipo assim. E daí a fórmula que a gente vai usar é outra. Isso, a Dani acertou ali. É essa fórmula daqui da B mesmo que a gente usa quando a força é inclinada. A gente tem que considerar o ângulo dessa fórmula. Esse ângulo aqui, o cosseno de θ, seria o ângulo que faz aqui assim. Então, seria esse ângulo aqui. Porque quando a gente pega esse vetor inclinado, deixa eu apagar aqui. Quando a gente pega um vetor inclinado, a gente pode decompor ele. Então, vai ter uma componente vertical e uma componente horizontal, certo? E o que interessa para o trabalho é essa componente horizontal aqui. Então, fazendo a força vezes o cosseno daquele ângulo, a gente chega no valor dessa componente aqui horizontal, que é que nos interessa para calcular o trabalho. Essa componente aqui, por enquanto, a gente ignora ela, mas ela existe e ela vai ter uma função na prática, mas para trabalho a gente vai estar ignorando ela. E agora, como é que a gente fazia para calcular? Acho que eu tenho que publicar aqui. Isso. Aqui. Pronto, criei de novo. Como é que a gente fazia para calcular o trabalho realizado por uma força-peso agora? Porque quando a gente tem, por exemplo, na aula eu usei lá o Homer caindo, então tinha
um objeto, uma pessoa, no caso, caindo, essa pessoa tem um certo peso e esse peso realiza um trabalho. É isso aí, eles acertaram. A fórmula que a gente usa é essa primeira aqui, certo? Que, na verdade, é a mesma fórmula que essa aqui, ó. Só que o peso, ele é igual a massa vezes a gravidade. Então, aqui, esse mg representa o peso, que representa essa força aqui, que é a força que a gente está calculando o trabalho. Então, no fundo, é tudo derivado dessa fórmula aqui, principal. Faltou falar também qual que é o trabalho realizado por uma força elástica, que a gente viu lá um exemplo de corpos deformáveis, e daí tinha uma mola, e deixa eu renovar aqui. Aham, agora foi. Que a gente tinha lá uma mola, e daí existe essa força elástica, e a gente pode calcular o trabalho realizado por essa força. Os três acertaram, tá show. E daí, terceiro, seria qual que é o trabalho realizado por uma força que não é constante, uma força não uniforme, porque essa fórmula aqui, a gente dizia que essa força aqui tinha que ser constante, lembram? Mas, quando essa força não é constante, a gente também vai estar realizando um trabalho. E daí, como é que a gente fazia para calcular esse trabalho de uma força que não é constante? Vocês lembram disso? Só sobrou uma alternativa. Aí, boa. E é isso aí. Bom, acho que basicamente essas as fórmulas que a gente viu de trabalho e a gente vai aplicar elas daqui a pouquinho. Show? Bom, vamos para a próxima agora. Tem que publicar aqui os resultados. Some. Tá. Agora nessa aulinha que eu publiquei antes, que pelo que eu vi a Dani tinha assistido, não sei se o resto assistiu também, ou se vocês assistiram completa, mas a gente pode rever aqui os conceitos. Então, nessa aula que eu passei para vocês agora, eu passei duas fórmulas de calcular a potência. Então, eu queria saber se vocês sabem quais são essas duas fórmulas de calcular a potência. Que uma era derivada da outra, na verdade. Tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo recuperar aquele slide. Acho que eu não vou conseguir recuperar, mas eu posso fazer aqui rapidinho com vocês. Daí depois vocês podem voltar lá. Bom, deixa eu pegar aqui o lapisinho. Nessa última aula, eu passei que a potência... se vocês não viram a aula, vocês não vão nem saber o que é potência. Bom, a potência é a rapidez com que a gente vai estar realizando o trabalho. Porque assim, ó, a gente pode estar realizando um certo trabalho e quando a gente está falando de trabalho, não importa se a gente realizou esse trabalho em 1 hora ou se foram em poucos segundos. O que define essa relação com o tempo do trabalho é a potência. Então, eu até dei lá o exemplo na aula de 2 carros. Peguei lá uma Ferrari, que tinha uma potência absurda, e um Fusquinha, que tinha uma potência bem menor. E daí, o que eu disse lá? Que a Ferrari, ela tinha essa potência muito maior, porque ela desenvolvia um certo trabalho, em um tempo muito menor do que um Fusquinha. Ela era muito mais veloz e mais rápida para realizar força e realizar esse trabalho. Show? Potência é mais ou menos essa relação aí, é a relação do trabalho com o tempo. Então, a potência que a gente representa pelo P, a gente calcula ela como sendo o trabalho dividido pelo tempo. Essa aqui é a fórmula básica. Então, a gente tem essa fórmula aqui, tem essa fórmula aqui, eu acho que é isso aí. Então, ó, todas essas alternativas aqui que não tem essa fórmula, a gente já pode excluir elas. E... eu não criei a sondagem. Mas vou criar aqui, daí vocês podem ir respondendo juntos. E daí a outra forma de calcular esse trabalho era decompondo isso aqui. Porque lá na primeira aula, o que a gente viu? A gente viu que o trabalho, ele é igual a uma força. Isso tudo que eu tô passando aqui, eu passei lá na outra aulinha, mas eu vou rever isso com vocês. Lá na aula de trabalho, a gente viu que esse trabalho é uma força vezes um deslocamento. Então, se a gente passar essa fórmula do trabalho para cá, a gente vai ter que a potência é igual a uma força
vezes um deslocamento sobre o tempo, certo? E daí, se a gente pegar essa fórmula aqui e fizer o seguinte, isolar essa força, a gente vai ter que a potência é igual a força vezes deslocamento sobre tempo, certo? Eu consigo apagar uma parte? Ah, pelo visto não. Bom, esse deslocamento sobre tempo, eu vou apagar tudo, então. A gente tem isso aqui, então. A gente ficou ali no final, que a potência é igual a uma força vezes um deslocamento sobre tempo. Deslocamento sobre tempo, distância sobre tempo, é um conceito que a gente viu lá na primeira aula de física. E ele é nada mais é do que a velocidade, certo? Então, a velocidade seria quanto um certo corpo percorreu em um determinado tempo, a cada tempo. Então, a gente vai ter que isso aqui é igual a uma velocidade. Então, a nossa potência nada mais é também, a gente pode considerar que ela é uma força vezes uma velocidade, certo? E daí a gente tem essa fórmula aqui, que é a fórmula clássica da potência, e a gente tem também essa fórmula aqui, que tá certa. Essas aqui estão todas erradas, essa aqui também acaba sendo errada, e a alternativa correta é a alternativa B. Show? Que são as duas formas de calcular a potência. Certo? Bom, acho que agora a gente pode resolver os exercícios de fato, mas se vocês não assistiram a aula, de repente anotem essas fórmulas, essas duas fórmulas aqui, e pra gente resolver os exercícios. Primeiro a gente vai resolver exercício de trabalho, depois a gente entra nos de potência. Vamos ver aqui, então. Bom, nesse primeiro exercício aqui, acho que é um exercício da URGS, se eu não me engano, tem um estudante que está movimentando um bloco de massa M sobre uma superfície horizontal, com forças de mesmo módulo F. Então, tem essas três situações aqui, e nessas três situações, o bloco tem a mesma massa e a força tem o mesmo módulo. Apesar dela estar sendo aplicada de forma diferente, o módulo é o mesmo. E daí pergunta, o trabalho realizado pelo estudante para mover o bloco nas situações apresentadas por uma mesma distância d é tal que... Daí tem que relacionar esses trabalhos aqui. A gente pode se basear lá na fórmula de trabalho, que dizia que o trabalho é igual a uma força vezes um deslocamento vezes o cosseno do ângulo que a força faz com a horizontal. Certo? Então tá. Nessas três situações aqui, a gente tem uma força de mesmo módulo sendo aplicada. Então, essa força aqui é igual. E o deslocamento também é o mesmo. Todas nessas três situações aqui, o deslocamento é d. E daí o que vai estar variando é o cosseno desse ângulo aqui, certo? Porque, ó, nessa situação x aqui, essa força vai estar fazendo um ângulo alfa com horizontal. Então, eu vou desenhar esse vetor aqui pra cá. Tem esse vetor aqui, e daí tem uma horizontal, e ele está fazendo esse ângulo alfa. E eu não consigo desenhar o alfa aqui. Mas, enfim, ele faz um ângulo alfa com essa horizontal aqui. E daí, nessa situação x, a gente vai ter que o trabalho é igual a essa força, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de alfa. Nossa, isso ficou muito legível. Daí, nessa segunda situação aqui, a gente também, ó, tem que o trabalho de y vai ser a força vezes o deslocamento vezes o cosseno também desse ângulo alfa aqui, ó. Aqui o ângulo é o mesmo dessa situação. Então, apesar de nessa situação aqui a força estar sendo aplicada desse jeito, como se ela estivesse empurrando o bloquinho, e nessa situação aqui ela está sendo aplicada de outra forma, como se ela estivesse puxando, o ângulo que elas fazem é o mesmo. Então, na prática, o trabalho realizado pelas duas forças vai ser o mesmo, certo? E daí a gente vai ter que o trabalho de x é igual ao trabalho de y.
Vocês estão entendendo, gente? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar mensagem ali, interromper a aula, não se acanhem, por favor. Bom, e daí faltou o trabalho dessa situação Z aqui. Nessa situação, o ângulo que a força faz com o horizontal é de 0 graus. E cosseno de 0 graus é 1. E a gente também tinha visto que a fórmula clássica era sem esse cosseno aqui. Era só o trabalho é igual a uma força vezes o deslocamento. E é esse caso aqui, né? Então, o que a gente vai ter aqui é que o trabalho em Z, ele é igual a uma força vezes um deslocamento. Show? E daí, então, a gente tem que o trabalho de x é igual ao trabalho de y, e o trabalho em z vai ser diferente, né? Porque não vai estar multiplicando por esse cosseno aqui. Bom, vamos ver aqui as alternativas agora. Essa primeira aqui diz que os 3 trabalhos são iguais, o que está errado, certo? Porque esse trabalho em z vai ser diferente. Como saber o ângulo se a questão não der? Tipo, se a questão não desenhar alfa, a questão sempre vai dar um ângulozinho. Ou... Tipo, aqui essa questão ela informa que o ângulo é alfa. Mas como vocês não têm que calcular, de fato, ela não dá, tipo, o ângulo é 60 graus. Mas se vocês tivessem que calcular, ela provavelmente informaria, o cosseno de 60 graus é tal. Essa é a tua dúvida? Não sei se eu te entendi bem. Ok. É isso aí, ó. Essa aqui é uma questão mais conceitual, então vocês não têm que calcular nada de fato. Mas se vocês tivessem que calcular, daí sim, ela informaria qual é o ângulo e ela provavelmente informaria também qual que é o cosseno desse ângulo, já de vez. O cosseno ou o seno, enfim. Bom, e daí aqui a gente excluiu essa aqui, porque o trabalho realizado na situação Z vai ser diferente. Vou esperar a Lua digitar. Já que tem tanta gente, pouquinha gente na aula, vamos esperar vocês falarem. Pra incentivar vocês. Falem comigo. Isso. Ela só pede, tipo, uma relação. É igual, é maior, é menor, ela não pede valores. Então, por isso que ela não informou esse ângulo. Mas eu acho que tem uma questão mais pra frente que ela pede valores, daí tem o ângulo, se eu não me engano. Bom, essa alternativa aqui diz que o trabalho em x é igual ao trabalho em y, o que tá certo. Essa aqui diz que o trabalho é maior, tá errado. Aqui também tá errado. Aqui diz que é menor, tá errado. Então, só sobrou essa alternativa aqui. Mas essa aqui, ó, tá dizendo que ele é menor. Vocês poderiam se perguntar, ele é de fato menor? Não poderia ser maior, por exemplo? Não. O trabalho realizado pela força Z vai ser de fato maior. Deixa eu fazer assim. Ele vai ser maior que das outras forças. Por que isso? Porque aqui, ó, a gente tem a mesma força sendo aplicada, de mesmo módulo, né? Só que ela tá sendo aplicada de formas diferentes. E nessas duas situações aqui, como a força está inclinada, parte dessa força não vai ser aproveitada para o trabalho. Vocês lembram que eu falei que quando a gente estava lidando com o trabalho, que importava era a força horizontal. A força vertical, a gente já está desconsiderando ela. Então, essa parte vertical da força, ela vai estar sendo desperdiçada, de certa forma, para o trabalho. Então, aqui, ó, aqui a força está sendo integralmente aproveitada. E daí, por ela estar sendo totalmente aproveitada, a gente pode dizer que esse trabalho aqui vai ser maior. Meu celular tá vibrando. Deixa eu botar ele no silencioso aqui. Bom, então, nessa questão aqui é a alternativa B. Vocês ficaram com alguma dúvida? Sim, qualquer coisa vocês podem perguntar. Senão eu sigo aqui. Bom, ninguém tá digitando nada, eu vou seguir. Ó, tá certinho aqui. Resolvemos ela corretamente. Tá. Daí essa questão aqui, como é que a gente vai fazer? Vocês querem que eu coloque as alternativas? Eu acho que a maioria de vocês não assistiu às aulas, então eu não sei se
faz muito sentido eu botar pra vocês irem marcando as alternativas. Alguém chegou a resolver a lista? Não sei. Bom, eu não vou colocar, mas se vocês tiverem resolvido, alguém sinalizar aí, eu posso botar alternativas pra vocês. Nessa questão aqui, minha cabeça está na frente, denunciada, deixa eu baixar um pouco. A gente tem uma partícula de 2 kg que está inicialmente em repouso, está na posição x igual a 0. E daí a gente vai fazer uma força atuar sobre ela, uma força F, e vai variar a posição x dela, conforme está mostrando essa figura aqui abaixo, o gráfico abaixo. E daí a questão está perguntando aqui qual que é o trabalho realizado pela força F em Joule quando a partícula se desloca de x igual a 0 até x igual a 4. O que a gente tem aqui? A gente poderia usar aquela fórmula clássica lá, que diz que o trabalho é igual a uma força vezes um deslocamento? Não, a gente não pode usar essa fórmula aqui. Por que isso? Porque essa força aqui não é uma força constante. Olha, aqui é como se a partícula estivesse se deslocando nesse eixo x aqui, tá? Ela começa em 0. Em 0, a força aqui é 0 newtons, certo? Deixa eu pegar a mãozinha, talvez fique mais fácil. Em 0 aqui, a força é 0 newtons. E daí no metro 1, a força é 3 newtons. Depois, lá no metro 2, a força vai para 6. E daí, do metro 2 para frente, essa força começa a diminuir. Então, não é uma força constante. Para a gente usar essa fórmula aqui, a gente tem que ter uma força constante. E daí, o que a gente fazia para calcular o trabalho quando a gente tinha uma força variável? A gente calculava a área do gráfico. Então, a área do gráfico, nesse caso aqui, vai ser a área de um triângulo, certo? Então, ó, tem um triângulo desenhado aqui. Talvez eu tenha feito ele grosso demais. Mas, enfim, a gente tem que calcular a área desse triângulo. Vocês chegaram a ver como é que calcula a aula de áreas em matemática? Eu acho que vocês viram isso, né? Isso, boa. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Opa! Tem que mudar a espessura. Tá. A área de um triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, nesse caso aqui, a base desse triângulo, ela começa em 0 e vai até 4. Então, a gente vai ter que a base aqui é 4. E daí a gente precisa da altura do triângulo. A altura do triângulo, ele vai aqui de 0 até 6. Então, vezes 6. Então, a gente tem base vezes altura e agora tem que dividir por 2. Dividido por 2. Daí a gente pode cortar aqui, ó. Esse 4 com esse 2, vai sobrar um 2zinho aqui em cima. E daí vai ficar sendo 2 vezes 6. 2 vezes 6 é igual a 12. Então, a área desse triângulo aqui é igual a 12. E como a gente viu que o trabalho equivale à área de um gráfico, no caso de uma força não constante, a gente tem que o trabalho é igual a 12. 12 joules, certo, gente? Por que a gente vai ter aqui, ó? Vamos prestar um pouquinho de atenção nas unidades. Aqui nesse eixo vertical, a gente tem a força em newtons. E no eixo horizontal, a gente tem o deslocamento em metros. E lá na aula de trabalho, eu disse para vocês que newton metro equivale a joule, certo? Então, isso aqui, essa resposta da área vai estar em joule. Show? Então, a alternativa que a gente vai marcar aqui é a alternativa B, que o trabalho realizado por essa força é de 12 joules. Show? Alguma dúvida? Acho que vai aparecer aqui a resposta. Isso aí. Bom, vamos para a próxima pergunta. Essa aqui é de trabalho também. Bom, aqui a gente tem 3 corpos idênticos de massa M deslocando-se entre 2 níveis, como mostra a figura. Então, tem essa figura aqui mostrando, né? A gente tem o corpo A, o B e o C. Daí, esse corpo A, ele tá caindo livremente, certo? Esse corpo B, ele tá deslizando num tobogã, como descreve ali anunciado, ele tá
indo por uma pista ondulada, digamos assim, uma rampa ondulada. E o corpo C tá indo por uma rampa, uma inclinação reta, assim, certo? E daí, em todos os movimentos, a gente vai estar desprezando as forças dissipativas. Forças dissipativas seriam forças de atrito, por exemplo. E daí, o enunciado quer saber qual é a relação dos trabalhos realizados por cada um desses corpos, pela força-peso de cada um desses corpos aqui. Certo? Então, tá, vamos ver isso. O trabalho realizado pela força-peso. A gente sabe que o trabalho ele é igual a uma força vezes um deslocamento. E que a força, nesse caso aqui, é a força-peso. Então, o nosso trabalho vai ficar sendo igual a massa vezes a gravidade vezes um deslocamento. Certo? E daí é o seguinte, um trabalho realizado por uma força vai estar sempre na mesma direção no deslocamento. Então, a gente tem a força-peso desses corpos aqui, dessas bolinhas, vai estar apontando para baixo, né? Porque elas estão sendo atraídas para a terra, para baixo, para o solo que está aqui. Então, a força-peso, em todos os casos, está apontando para baixo. E ela vai ser igual em todos os casos. Por que isso? Porque essas bolinhas têm a mesma massa. Certo? Então, essa massa aqui é igual. A aceleração da gravidade também é igual. Estão todas na Terra ou no mesmo ambiente. E o deslocamento é o que nos importa aqui. Então, a gente quer saber o deslocamento. Só que tem que ser o deslocamento nesse sentido vertical. Certo? Porque é o sentido da força. Então, apesar dessa bolinha C, por exemplo, ela tá se deslocando, ela tá inclinada, né, tá descendo uma rampa, o que nos importa é esse deslocamento vertical dela. Show? Porque ele tá na direção da força que é a força que nos interessa, a força que a gente quer calcular o trabalho. Só que assim, ó, vou até trocar de cor aqui. São entre esses dois níveis. Todas as bolinhas começam aqui e todas as bolinhas param aqui no chão. Então, verticalmente, o deslocamento de todas elas é igual, certo? Então, esse deslocamento aqui vai ser igual. A gente vai ter a massa igual, a aceleração da gravidade igual e deslocamento igual para todos os casos. Com isso, a alternativa certa vai ser a alternativa que diz que o trabalho realizado por A é igual ao trabalho realizado por B, eita, é difícil de escrever com isso, que é igual ao trabalho realizado por C, certo? A alternativa que diz isso é a alternativa D. Show? Então, ó, isso porque a gente está pedindo o trabalho realizado pela força-peso. Isso aqui é importante, certo? Força-peso está nessa direção aqui, então o trabalho realizado nesse sentido aqui. Alguma dúvida? Pelo visto, não. Ah, não, ele tá... Não, ok. Bom, essa alternativa aqui, certa. Ah, essa aqui é outra de trabalho. Mas a gente só tem mais 10 minutos, então eu vou pra pular essa, que é uma questão mais complexa. E vamos para uma de potência. Eu separei 10 exercícios pra gente, a gente não vai conseguir resolver todos. Eu acho que depois eu continuo essa resolução e daí eu coloco no YouTube todos os exercícios. Enfim, vamos aproveitar os nossos 10 minutinhos. Tá, aqui diz que a gente tem um motor que tem uma potência útil de 125 watts. E daí ele tá funcionando como elevador, certo? Esse motor tá puxando um elevador. E daqui ele diz, ó, que ele vai elevar esse elevador 10 metros de altura, com uma velocidade constante. Um corpo a 50 newtons, certo? Então, a gente tem informação aqui, ó. A gente tem um elevador, que tem um motor que tem uma certa potência. Então, a potência é igual a 125 watts. Vamos anotar essas informações aqui, é sempre bom anotar. Nossa, meu Deus, ficou horrível, mas vocês entenderam. É sempre bom anotar essas informações que o enunciado dá do lado. Tá, a gente tem esse elevador, o elevador tem um motor, desculpa,
de 125 watts que leva um elevador, e esse elevador aqui subiu 10 metros. Então, a potência é 125, o deslocamento é igual a 10. Isso tudo com uma velocidade constante. E daí o elevador, que seria o corpo que está sendo elevado, ele tem um peso igual a 50 newtons. Então, a nossa força, que seria no caso a força-peso, é igual a 50. Show? E daí ele quer saber qual que é o tempo de subida. Certo? Então aqui, ó, a fórmula clássica lá que a gente viu para potência é que eu vou trocar de cor. A fórmula que a gente viu para potência é que a potência é igual a um trabalho sobre um tempo. Certo? Então tá, a gente tem o valor da potência, a gente tem como calcular esse trabalho. A gente não tem esse trabalho calculado, mas a gente pode calcular ele. E o que a gente quer saber é esse tempo aqui. Então, o tempo, ele vai ser igual, se a gente isolar ele, a potência vezes o trabalho. Certo? E daí esse trabalho, como é que a gente vai fazer para calcular ele? É o trabalho realizado por uma força-peso, né? Então, a gente viu que um trabalho realizado por uma força-peso é igual a massa vezes a gravidade vezes um deslocamento. Show? Sendo que isso aqui é força-peso, que na verdade o enunciado não informa, né? Normalmente eles informam, tipo, uma massa, daí a aceleração da gravidade. Mas ele informa o peso direto. Então, trabalho é igual ao peso vezes o deslocamento. E daí, esse peso, que é essa força, é igual a 50. O deslocamento do elevador é um deslocamento de 10 metros. Então, a gente vai ter que o trabalho, ele é igual a 50 vezes 10. 50 vezes 10, 500. Show! Tô estranhando essa questão. Ah, claro. Eu errei aqui, gente. Aqui, ó. Coisa básica. Ignorem isso aqui. O tempo, quando a gente isola ele... Era isso que eu tava digitando, Lu? Eu vi que o Lu tava digitando. Talvez fosse isso. O tempo, ele vai ser igual ao trabalho dividido pela potência. Não é potência vezes trabalho. Eu isolei errado. Vocês ignorem isso aqui. Então, tempo vai ser isso aqui. O trabalho a gente calculou e era 50 vezes 10, que dá 500. E a nossa potência é 125. Então, aqui vai ter 500 dividido por 125. Certo? E daí a gente vai ter que o tempo... 500 dividido por 125, se eu não me engano, é 4. Eu vou verificar aqui na calculadora rapidinho. Isso, 4, pra não falar bobagem. Já errei ali a fórmula. Então, o nosso tempo aqui vai ser de 4 segundos. Certo? Alternativa E. Então, nesse caso aqui, a gente tinha uma certa potência do motor, que está elevando o elevador. Ele levou esse elevador que tinha um peso de 50 newtons por 10 metros. E daí, como essa potência era de 125, isso quer dizer que esse trabalho ele foi realizado em 4 segundos. Show? Se essa potência fosse maior, esse tempo seria menor. Enfim, é só pra gente ver que esse tempo tem uma relação direta com a potência. Vocês entenderam isso aí? Mal ali pelo errinho, talvez tenha confundido um pouco vocês. Show! Vamos continuar aqui. Então, tava certo, nosso tempo de 4 segundos. Lô tá digitando? Alguma dúvida, será? Deixa eu ver. Parou de digitar. Então, vou continuar. Outra questão aqui.
Nessa questão a gente também tem um elevador. Nossa, eu não tinha visto que eu tinha separado duas questões com elevadores. Um pouco repetitivo, mas vamos lá. Tá, nessa questão aqui a gente tem um elevador que é puxado para cima com cabos de aço com uma velocidade constante de 0,5 metros por segundo. Então temos uma informação aqui com valores. Vamos anotar ela aqui no cantinho. A nossa velocidade é igual a 0,5 metros por segundo. Show! A potência mecânica transmitida pelos cabos é de 23 kW. Esse Kzinho aqui representa quilo. E quando a gente vê esse K, quer dizer que a gente tem que multiplicar por 1000. Não sei se vocês viram isso direitinho. Sim. Pera, vamos fazer aqui, ó. Aqui a gente vai ter que K tem que fazer vezes 1000. Então, a gente tem uma potência 23 vezes 1000. Então, 23.000. 23.000 watts. E daí, qual a fórmula que a gente vai usar aqui? Eu passei lá para vocês antes duas fórmulas. Uma delas dizia que a potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo. E a outra dizia que a potência é igual a uma força vezes uma velocidade, certo? Nesse caso aqui a gente tem a potência, a gente tem a velocidade e o que a gente quer saber é a força exercida pelos cabos. Então, é essa fórmula aqui que a gente vai usar. Porque essa fórmula aqui está envolvendo a força, está envolvendo a velocidade. Então, como o Luan falou ali, a gente vai ter que isolar essa força, certo? E daí, isolando essa força, a gente vai ter que ela é igual à potência sobre a velocidade. Show? A nossa potência é de 23.000 watts. Então, 23.000 sobre a nossa velocidade. A nossa velocidade é igual a 0,5. Então, a gente vai ter 23.000 sobre 0,5. Vocês manjam bem de divisão com vírgula? Não sei se vocês manjam bem. Mas quando a gente divide por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Certo? Então, 23.000 dividido por 0,5 é a mesma coisa que 23.000 vezes 2. Vou até botar aqui, ó. Que essa força ela vai ser igual a 23. Ah, difícil usar isso. Vezes 2. E com isso a gente vai ter uma força de 46 K. Vou botar agora um K, mais fácil do que ficar desenhando zero. 46 K newtons, 46 kilonewtons, 46 mil newtons. E a alternativa que diz isso é a alternativa B, certo? Entenderam essa aqui? Ficou alguma dúvida? Tá certinha. Tranquilo? Então tá, gente. Bateu nossa hora aqui, 10 horas. Eu vou liberar vocês. Mas eu acho que eu vou gravar o resto, porque teve ali uma questão de trabalho que eu não resolvi. E tem mais essas questões aqui todas de potência. Então eu vou resolver elas e depois eu disponibilizo no YouTube com o resto desse vídeo aqui. Pode ser? Daí eu deixo vocês irem dormir. Pode. Então tá. Então acho que é isso aí, gente. Obrigada por assistirem a aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, meu e-mail tá lá no primeiro slide. Acho que tá aqui, ó. Tem meu e-mail, na verdade. Ninguém manda e-mail hoje em dia, né? Podem me mandar o WhatsApp se vocês estiverem com dúvida. E acho que é isso aí. Até mais, então. Boa noite pra vocês.